Eloir e Pimentinha, as dúvidas de Léo Condé para o confronto diante do Grêmio. Delegação Tricolor embarca nesta quinta-feira com destino a Porto Alegre. Roger Carvalho está aqui no canal falando ainda do confronto, o empate diante do Sport Recife e ainda a provável escalação do Grêmio para o confronto diante do Sampaio Corrêa, qual será o substituto do Edilson, as projeções, estaremos trazendo também a estatística, quantos jogos, visitante, mandante, empates, vitórias, derrotas, tudo isso aqui no canal Laércio Costa Narrador. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu like, fortaleça o canal, o seu joinha é importante para fortalecer o canal Laércio Costa Narrador, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam assistir os nossos conteúdos, acione o sininho para as notificações das nossas lives. O Sampaio Corrêa, que trabalhou no Estádio Castelão ontem, hoje trabalhou no CT José Carlos Macieira. O técnico Léo Condé ainda está cheio de dúvidas em relação ao time que vai mandar a campo para o confronto diante do Grêmio, 11 horas da manhã, neste sábado. Tudo porque Pimentinha e Eloir estiveram no departamento médico, ainda o Eloir sentindo bastante problemas estomacal, uma virose, a mesma coisa o Pimentinha, que além da virose, o Pimentinha apanhou muito no último confronto diante do Náutico, e o torcedor sabe que acompanha. Pimentinha é sempre muito ativo, um jogador de muita habilidade, parte para cima, não toma conhecimento de adversário e acaba apanhando bastante, porque é muito habilidoso. E, contudo, para esse confronto diante do Grêmio, o Léo Condé tem muitas dúvidas. Se o Pimentinha jogar, o time será com uma formação. Se o Eloy jogar, também. Se o Pimentinha não jogar, são muitas vertentes. Ele treinou o time no Estádio Castelão com a imprensa olhando, mas não foi aquela movimentação de coletivo, aquela movimentação que ele vai colocar ou pensa em colocar na formação diante do Grêmio. Mas sabe-se que ele trabalhou com 4 jogadores no meio de campo. Trabalhou na primeira parte com o Maurício, na segunda parte com o Lucas Araújo, eles brigam por uma posição no meio de campo, caso o Eloir não venha a atuar. Enfim, o Sampaio tem muitas indefinições, o técnico Léo Condé, para esse confronto diante do Grêmio de Futebol porto-alegrense. O meu achismo, como é que o Condé poderia mandar a campo esse Sampaio Corrêa? Eu acho que são 3 vertentes, mas tem uma que eu queria saber e que ninguém informa, por onde anda Thiago Enes, porque essa seria uma boa formação com Thiago Enes na direita, Mateuzinho lá avançado, fazendo o quarto homem pela direita, seria uma boa formação do Sampaio. Mas aí quem é que dá notícia do Thiago Enes? Por onde anda este jogador, que todas as vezes que entrou não foi tão mal assim, ou está machucado, relegado ao último plano, ou o Sampaio vai dispensá-lo, por que cargas d'água? Não sei. Então é bom que alguém nos diga, no Sampaio Corrêa, por que Thiago Enes não está sendo relacionado para os jogos, está mal fisicamente, o que está acontecendo, está entregue ao departamento médico? Então são perguntas que eu faço aqui, que eu gostaria de ter uma resposta do professor Leonardo Condé. E aliás é uma pergunta que eu vou fazer na próxima coletiva. Professor, o Thiago Enes não é relacionado porque não serve para o grupo do Sampaio Corrêa? Creio que seria uma formação, e aí não teria dor de cabeça o técnico, né? Se ele bota Lucas, se ele bota Maurício, quem é que vai para o lugar do Eloir? O Ferreira tem lugar garantido nesse time, até pela partida que fez diante do Náutico, então acredito muito no Ferreira iniciando o jogo. E acredito também no Renatinho começando o jogo, até porque Eloir não treinou até agora, né, durante a semana, já neste meio de semana, então vamos ver, quinta-feira para viajar, sexta-feira, o último treinamento do Sampaio já acontece lá em Porto Alegre, e aí, sem condições físicas, ele vai para o jogo? Não creio. Não creio. Sem condições físicas é melhor mesmo que não vá. Pimentinha, se for para jogar isolado lá na frente, sem ninguém chegar, e povoando o meio de campo só com volante, também não vai acrescentar nada no Sampaio Corrêa. Para Pimentinha se qualificar na partida, ele tem que ter a chegada dos jogadores meio atacantes, né? A transição tem que ser muito forte. Mas se colocar o Pimentinha, dar chutão para o Pimentinha correr atrás da bola, de que vai adiantar o Pimentinha lá diante do Grêmio? Eu não sei qual é a formação do técnico Léo Condé. É provável
que ele coloque o sistema de defesa, está todo ele garantido. É o mesmo time que jogou diante do Náutico. No meio de campo, o André está garantido. O Ferreira, acredito que esteja garantido. Aí tem Eloy, que podia voltar em lugar do Rafael Villa, mas ele tem o Renatinho. Ele já treinou o Lucas Araújo, treinou o Maurício. Qual o time que o Léo Condé vai colocar para esse confronto aí diante do Grêmio de Futebol Porto Alegrense? Uma incógnita pelos relacionados, mas o Sampaio não divulga relacionados. A gente poderia saber, né, qual a formação, provável escalação do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Grêmio. O certo é que o torcedor do Sampaio Corrêa não apoia esse 4 homens no meio de campo, 4 volantes no meio de campo, 4 homens sim, você ainda apoia com um homem de ligação chegando. Pode ser uma alternativa do Sampaio Corrêa. Agora, 4 volantes, sem ter a qualidade da chegada do passe para os atacantes, que seja Pimentinha, que seja Poveda e ainda o Catatal, ou que seja só o Poveda e o Catatal, de acordo com aquilo que ele vai definir da escalação do Sampaio. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ver de que forma o Condé vai se sair nessa, porque diante do Cruzeiro nos assustou bastante, e principalmente porque o Lucas Araújo ele foi expulso. Por falar em Lucas Araújo, ele está brigando com a vaga com o Maurício. O Maurício disse que está pronto para encarar o Grêmio. Então, Acácio Costa, grande diretor, manda aí o Maurício para falar para nós a expectativa para o jogo diante do Grêmio. O foco todo agora é no Grêmio. O jogo contra o Criciúma pude entrar, pude ajudar a equipe, mesmo com o resultado ruim. Mas tem tudo para ser um grande jogo, né? Ter mais atenção ainda, né? Nesse jogo contra o Grêmio. E se o professor optar por mim, né? Como eu venho fazendo nos outros jogos, vou entrar focado, estou preparado e vamos atrás de um grande resultado lá. E o Lucas Araújo também diz que está pronto, está preparado, experiente. Se o professor Léo Condé quiser escalar o Lucas, ele diz que está pronto. Então, falando do Lucas Araújo. Que eu vejo quando, a partir do momento que você atinge um certo nível, você conquista algumas coisas, seu nome começa a gerar bastante no mercado, né? Que eu já não sou mais um garoto, né? Tô com 30 anos, então já tenho uma carreira, né, de 10, 11 anos aí profissionalmente. E claro que todo torcedor, o próximo clube que eu vou passar, eles têm a referência dos clubes anteriores que eu passo, né? Muitos talvez não comecem tão bem, outros começam bem e não terminam dessa forma, porque o campeonato é longo brasileiro, né? Então tende essa oscilação. Procuro sempre fazer o meu melhor, buscar sempre dar o meu 100%. Acredito sim que com o decorrer do campeonato vou ter mais oportunidades, né? Continuo trabalhando, respeitando as decisões, né, tanto da comissão técnica e respeitando os meus companheiros. Quero todo jogo participar, quero jogar, isso é óbvio, né? Mas a gente tem que ter respeito, né? E nossa equipe tem isso, né? No grupo, isso é importante, né? Para um campeonato longo, isso é interessante, você ter esse respeito pelo companheiro, né? E aqui não joga a carreira do atleta, e sim, né, o seu rendimento, o seu esforço, o seu trabalho. E a opção do Léo, no momento, eu não estar como titular, mas respeito ele e continuo trabalhando. Quando ele precisar, se for o caso agora, esse jogo fora de casa, vou estar à disposição. Eu sou um cara profissional, cara. Isso aí não vou ter problema nenhum, não fico feliz, mas também não jogo a responsabilidade para ninguém, né? Essa responsabilidade é minha. Eu procuro sempre treinar, me dedicar ao máximo para poder estar à disposição assim que necessário. O atacante Poveda, que podia ser artilheiro ao lado do Lucas da Ponte Preta, com 6 gols, tem 5 gols, o mesmo número de gols que tem o atacante gremista que volta nessa partida, o Diego Souza. Então, o Poveda falando aqui no canal Laércio Costa Narrador, a sua expectativa para o jogo, Poveda? É importante a gente fazer um jogo do tamanho desse de sábado, vindo de vitória. A gente sabe que fora de casa o nosso desempenho e os resultados não estão sendo o que a gente gostaria, mas a gente, igual eu falei em outra oportunidade, a gente está fazendo ótimos jogos dentro de casa e deixando um pouco a desejar fora. Então acho que a gente achar esse equilíbrio vai ser o ideal para a gente trazer mais pontos fora de casa. Com certeza esses jogos eles exigem
mais de você, mas ao mesmo tempo também é uma motivação que já vem pelo tamanho do jogo, né? A gente contra o Cruzeiro, eu acredito que se não ficasse com um homem a menos, a gente ia fazer um bom jogo lá. Essa atmosfera, estádio lotado, um estádio igual o do Grêmio, contra uma camisa igual essa camisa do Grêmio, time campeão de Libertadores, Mundial. Então eu acho que a motivação já tá pelo jogo. Então o que o torcedor pode esperar da gente é o máximo de entrega, que a gente vai buscar sem a vitória. É claro que o gol ele vale a mesma coisa, né? Sendo contra o Grêmio ou contra qualquer outra equipe, mas tem um gosto diferente, né? Como eu falei, por tudo que envolve o jogo, contra uma camisa pesada, o estádio provavelmente vai estar lotado, né? Vai ser um jogo das 11 da manhã. Então, é claro que eu quero marcar contra todos os adversários, mas com certeza esses jogos maiores têm um gosto especial. E é isso, agora é esperarmos. Acredito que o professor Léo Condé, ele é inteligente, ele vai armar uma equipe forte. Esperamos que não com 4 volantes, sem aquela chegada, mas que seja uma equipe bem inteligente para esse confronto diante do Grêmio de Futebol porto-alegrense, que está vivendo uma pressão muito grande. O Roger Machado, que a imprensa gaúcha, a torcida esperava uma vitória diante do Sport na abertura, finalizando a rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Ele jogou na segunda-feira diante do Sport na Ilha do Retiro. Ele fala exatamente do jogo nesse momento aqui no canal. Ela se mostrou válida para a intenção da gente fazer um primeiro tempo mais sólido, poder liberar mais os nossos atacantes para ficar na frente da linha da bola em fase defensiva, à medida que a gente sabia que na primeira fase de construção ali, né, a gente ia conseguir levar a bola para frente aos nossos atacantes, né? Então ela se mostrou eficiente para o propósito, né? A ideia justamente é para o segundo tempo a gente soltar, contar também com, a gente sabe que com a ansiedade do torcedor, né, que com o placar zerado vai pressionar o adversário e vai nos dar mais espaço como nos deu. E com as alterações a partir dos 15 minutos, a gente soltar um pouco mais de time para buscar a vitória. Acho que a gente ficou muito próximo disso, mesmo com a formação de início, a gente criou bastante, já tivemos talvez melhores oportunidades e no segundo tempo com o time mais leve a gente continuou criando. E a frustração do empate ela se dá muito justamente por a gente ter concluído bastante e ter os pecados ali na qualidade, na capacidade, na competência no momento das conclusões, né? Mas acho que foi um bom jogo. Para a formação jogando fora de casa, para o tamanho do peso, são 2 tempos distintos, mas eu acho que a gente atua com um bom nível. Bom, Roger, você optou pelo Thiago Santos no lugar do Bitelo, né? O Bitelo vinha jogando com certa frequência e você explicou a ideia principalmente da primeira parte, né? Mas o Bitelo, logo que entrou, já criou uma oportunidade de gol. Daqui a pouco, e hoje o Grêmio enfrentou, assim como Grêmio também o Sport, uma das melhores defesas, mas curiosamente um ataque não tão positivo assim na Série B. Daqui a pouco um time um pouco mais ousado não poderia ter sido para o Grêmio daqui a pouco sair com a vitória daqui que entraria nesse G4? Também com o segundo tempo, justamente com a ansiedade do torcedor, que o time ia se abrir muito mais, como se abriu, né? Então, para mim, a estratégia ela foi muito bem executada, nos 2 tempos. Né? No primeiro tempo, da gente ter uma solidez maior, como eu disse, para deixar os nossos 3 atacantes mais à frente da bola, para a gente atacar com nossos alas e ter uma proteção defensiva, porque o Sport é muito bom nas transições. A gente conseguiu conter quase todos os avanços do Sport. E no segundo tempo a gente criou o suficiente para vencer, né? Se as bolas do segundo tempo tivessem ido para o fundo da rede, a gente já está falando justamente da eficiência da estratégia que foi criada. Bom, Roger, mais por fim do jogo, o Elias teve uma oportunidade na frente do goleiro, acabou perdendo essa chance. Como é que se orienta para melhorar a finalização do Elias e dos outros atacantes também? É conversando, dá tempo de aprimorar isso no dia a dia? Como é que se orienta isso? Trabalhando esses momentos com frequência. E é um trabalho, a gente trabalha quase todos os dias. Mas, no momento do jogo tem a questão emocional, tem a tomada de decisão individual do atleta. Né? Mas é trabalhado da forma que você expõe ao atleta com o treinamento a essas diferentes situações que ele vai se deparar durante a partida. Mas ali é o momento do atleta. Né? É a escolha dele, né? É a opção que ele toma, né? E o goleiro também está ali para fazer as defesas, né?
Pois é, professor, tem problema à vista aí para o Grêmio, né? Que precisa ganhar do Sampaio Corrêa. Ah, se não ganhar do Sampaio Corrêa, creio que o Roger não fica no comando do time gremista. Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, nos traz as informações e a provável equipe para esse confronto. Diga aí, Rodrigo Oliveira. Edilson tem lesão muscular, está fora. Rodrigo Ferreira está entregue ao departamento médico, mas em fase final de recuperação. Gamba, ele teve uma lesão muscular no dia 16 de maio, com previsão de parada de 30 dias. Esse prazo vai expirar amanhã. E a gente sabe que esse tipo de prazo costuma variar, para o bem ou para o mal. E o Grêmio tem esperanças de contar com o Rodrigo Ferreira sábado contra o Sampaio Corrêa. Isso é considerado algo importante, porque se não tiver o Rodrigo Ferreira, o Grêmio vai ter que improvisar um garoto. O técnico Roger Machado irá reavaliar o Rodrigo Ferreira. Se houver condições, ele vai para o jogo, o Grêmio mantém o esquema com 3 zagueiros e o Rodrigo Ferreira será o ala. Caso contrário, o Roger terá 2 opções. A primeira delas, improvisar o garoto Varela, volante, que é quem vem treinando nessa função. Mas ele é um volante, Gamba, marcador, não é um volante apoiador. Por isso essa ideia tem alguma resistência, algum questionamento. A outra hipótese é desmanchar o esquema com 3 zagueiros e voltar para o 4-3-3 com o Rodrigues sendo lateral direito. Tem uma dúvida no gol, Breno tem lesão na panturrilha, vai ser reavaliado. Então, Breno ou Gabriel Grando. Na zaga, Rodrigues, Pedro Jeromel e Bruno Alves. Na ala direita, Rodrigo Ferreira ou Varela. Na ala esquerda, Nicolas. No meio campo, Vila Sante e Bitelo. E na frente, Janderson, Diego Souza e Biel. Muito bem, meu amigo, muito obrigado aí pela participação. Rodrigo Oliveira, então, trazendo as informações do Grêmio. O Grêmio sempre joga aí com 3 zagueiros, eles não querem desfazer esse esquema que está dando certo, porque a equipe é uma das equipes menos vazada da competição, entretanto o ataque não marca tanto assim, tanto é que o Diego Souza tem mais da metade dos gols marcados pelo Grêmio, então... isso é o Sampaio dar uma ajustada nessa defesa, se essa defesa tiver bem ajustadazinha, todo mundo com atenção na movimentação dos atacantes, não deixar ninguém sozinho de cara pro gol para bater livre, tem que ter alguém sempre fungando no cangote do nego. Então, meu amigo, eu acho que o Sampaio Corrêa tem tudo para trazer um bom resultado lá desse confronto diante do Grêmio de Futebol porto-alegrense. O tricolor de São Pantaleão, então, faz 2 jogos fora agora, diante do Grêmio, retorna para São Luís, e depois vai para Campinas, onde o confronto será na quinta-feira. Aí o horário não é muito bom, 21 horas e 30 minutos. Ainda bem que é lá, porque aqui o Sampaio tem que jogar mais cedo, 19 horas, 20 horas, 20 horas e 30. Aí eu acho que seria horário legal. Agora 21 e 30, pelo amor de Deus, ninguém merece esse horário, mas tem que cumprir a grade aí da televisão. Minha galera, no Campeonato Brasileiro, até aqui já tivemos 120 jogos realizados, né? Com 56 vitórias dos mandantes, 23 vitórias de visitantes e 41 empates registrados nesta competição. O placar que mais aconteceu aqui foi 1-0 21 vezes. 21 vezes? É mesmo. 1-1, 21 vezes também. Então, os placares que mais aconteceram na Série B do Campeonato Brasileiro. Questão de público até aqui, 817.431 pagantes no Campeonato Brasileiro, né? Uma média de 7.108 torcedores por jogo. Muito por conta dos públicos, onde Cruzeiro, Vasco, Grêmio tem tido realmente um grande público e isso aí eleva a média. Se fosse só pelo Sampaio Corrêa, aí a média não estava legal, porque a média do Sampaio Corrêa, no campeonato até aqui, o público que assistiu Sampaio Corrêa, o Sampaio até aqui teve uma renda total bruta apenas de R$ 93.353. Só R$ 93.353. É muito pouco, né? Do Sampaio. Quantos jogos o Sampaio já fez dentro de casa? Então, se você conferir os jogos que o Sampaio já fez dentro de casa, minimamente era para o Sampaio Corrêa estar aí com mais de 200, 300 mil de renda, até muito mais do que isso, mas o torcedor do Sampaio Corrêa não tem prestigiado o time, não tem ido, mas o Sampaio tem correspondido, pelo menos, às expectativas, jogando no Estádio Castelão. Mas, enfim, vida que segue.
O público, o melhor público até aqui, o público que mais assistiu os jogos foi do Vasco da Gama. 156.440 torcedores, né, assistiram aos jogos do Vasco da Gama, foi o maior público até aqui. Aí vem a seguir o Cruzeiro. O Cruzeiro, aliás, tem a melhor arrecadação, R$ 3.138.232,57 e a maior renda do Campeonato Brasileiro, e a menor renda, a renda negativa, a menor renda líquida é do CSA, que está com prejuízo de R$ 158.970,43. Então é isso, Campeonato Brasileiro da Série B, que agora vai ter jogos somente na quinta-feira. Tem quinta, tem sexta, sábado e no domingo às 11 horas da manhã é que vai fechar essa 13ª rodada com o Sampaio Corrêa e o Grêmio jogando no sábado na Arena Grêmio, você acompanhando aqui no canal Laércio Costa Narrador. É isso aí, minha galera! Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal, compartilhar com seus amigos, acionar o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.